Então, muito bom dia, queridos irmãos, irmãs e amigos. Vamos dar então continuidade ao culto ao nosso Deus, ouvindo agora a palavra de Deus, que é ensino, é instrução para a nossa vida, para a maneira como devemos viver neste mundo tão difícil. Nós temos um manual de instruções chamado Palavra de Deus, Bíblia, que nos ajuda a viver num mundo hostil, mas de uma maneira correta diante de Deus e dos homens. Vamos dar continuidade e já estamos na fase de conclusão, no capítulo 6. Já estamos a acabar a nossa exposição que temos vindo a fazer ao longo das semanas na primeira carta a Timóteo, que tem sido bem rica, bem instrutiva para a nossa vida, seja a nível de doutrina, seja a nível depois de ensino prático para o nosso dia-a-dia, como vimos a semana passada e como vamos ver hoje. Vamos então abrir em primeira carta a Timóteo, capítulo 6, verso 3 até ao 10. 1 Timóteo 6, 3 a 10. Está quase, é dos últimos livros, das últimas cartas de Paulo. Eu vou esperar que todos abram. Hoje iremos falar sobre dois tópicos ou dois assuntos que estão relacionados, mas são diferentes ao mesmo tempo. O primeiro deles é os falsos mestres e o segundo é o amor da nossa vida, o dinheiro. Vamos falar acerca do dinheiro e de qual deve ser a nossa atitude em relação ao dinheiro, aos bens materiais, às posses deste mundo. Vamos então ler o texto bíblico que diz assim, 1 Timóteo 6, 3. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com estas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é infatuado, nada entende, mas tem a mania por questões e contendas de palavras de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De facto, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar novamente. Pai querido, nós te pedimos agora, Senhor, que nos ajudes na exposição da Tua Palavra. Que nos ajudes, Senhor, a entender a Tua Palavra e a aplicá-la e a recebê-la na nossa vida, Senhor. Que ela possa dar o fruto que é devido, Senhor. Que ela possa brotar, Senhor, resultados visíveis em nós, Senhor. Te pedimos pela ação do Teu Santo Espírito na vida de cada um aqui presente. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, como eu tinha dito, Paulo vai falar acerca de dois assuntos ligados e diferentes ao mesmo tempo, que é os falsos mestres e a questão do dinheiro. Ele está a falar dos falsos mestres e há um problema com os falsos mestres, que é a questão do dinheiro, e a partir daí, então ele começa a falar qual deve ser a compreensão correta do cristão acerca dos bens deste mundo, acerca do nosso dinheiro. Paulo tem vindo a falar de alguns problemas na igreja e reparamos que com as viúvas, por exemplo, havia o problema de algumas se aproveitarem o facto da igreja dever ajudar as viúvas, algumas não tendo necessidade disso, aproveitavam-se da ajuda da igreja. Vemos também que os servos, agora que eram irmãos em Cristo, agora que eram livres em Cristo, poderiam ter uma compreensão errada que agora podiam se emancipar, podiam então, já não deveriam nada a ninguém, nem ao seu senhor, nem ao seu patrão, e Paulo diz, não, continua a servir, mas a servir de uma maneira honrosa, que glorifica a Deus na maneira como tu trabalhas. E agora vemos aqui um outro problema, um outro tipo de homens,
que são os falsos mestres que se introduzem na igreja com motivos perniciosos, com motivos gananciosos. Irmãos, é normal, quem tem um curral ou uma divisão com lenha ou com palha, é totalmente expectável que se encontre lá um ratito ou outro. Né? Eles metem-se lá no meio. Da mesma forma, onde há finanças, onde há dinheiro, onde há fundos, não nos devemos surpreender muito quando aparece um aproveitador, quando aparece alguém que olha para aquelas coisas e lhe brilham os olhos. E era o que estava a acontecer com estes falsos mestres. E eu quero dar aqui quatro características destes falsos mestres. Do verso 3 ao verso 5, nós temos aqui uma descrição que não é final, não é única, mas são 4 pontos que nós devemos ter em atenção do que é que caracteriza um falso mestre. E quando eu falo um falso mestre, falo alguém que vem para uma igreja e quer tomar as rédeas dessa igreja, quer tomar a liderança da igreja com motivos pecaminosos. Nós já vamos ver a seu tempo. Então, no versículo 3, a primeira coisa que nós aprendemos acerca de um falso mestre é que ele não prega a verdade, mas promove a mentira. É a primeira coisa que nós percebemos. Ele é heterodidascaleo, ou seja, prega outra coisa que não a doutrina de Cristo. E tal ensino enganoso, ele não vem às claras como um falso ensino, mas vem dissimulado. Ninguém que traz falso ensino diz: olha, aquilo que eu vos trago é ensino errado, é mentira. Mas vem sob uma capa de verdade, de espiritualidade, de piedade. Mas que começa a introduzir-se na igreja e que não concorda com a doutrina de Cristo, não concorda com as sãs palavras de Cristo. Eles, além de ensinarem outra doutrina, o seu ensino não corresponde com as sãs palavras. E é interessante, sãs palavras, palavras saudáveis. Palavras saudáveis. O que é que significa palavras saudáveis? Calvino esclarece-nos e diz: são chamadas sãs em virtude do seu efeito de conferir-nos saúde espiritual. A doutrina de Cristo, as palavras de Cristo, ou podemos dizer a palavra de Cristo, ela confere-nos saúde espiritual. Se queremos ser espiritualmente saudáveis, devemos atentar e olhar para a palavra. Mas estes homens, eles não concordam, não pregam, não ensinam as sãs palavras de Cristo. E estas sãs palavras de Cristo são um ensino segundo a piedade, ou de acordo com a piedade. O que é a piedade? A piedade é a verdadeira religião. É a religião daquele que teme ao Senhor. Na Septuaginta, o texto grego do Antigo Testamento, em Provérbios 1, se eu não me estou em erro, 1,7, diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E a palavra temor, quando os judeus traduziram para o grego, puseram lá a palavra eusebeia, piedade. Porque eles entenderam e entende-se que a piedade é uma conduta correta diante de Deus e neste mundo. É um modo de vida que agrada a Deus. Essa é a vida piedosa, que teme ao Senhor e que conduz a sua vida de acordo com esse temor ao Senhor. Mas os ensinos destes homens, eles não são ensinos que promovem piedade, não promovem uma conduta correta. Eles promovem a mentira, o engano, muitas vezes a licenciosidade. Então, o primeiro ponto é que o falso mestre ele caracteriza-se por pregar outra coisa além do ensino de Cristo Jesus.
A segunda característica, verso 4, é que ele é arrogante. É a sua atitude, é uma atitude arrogante. Diz, é enfatuado, nada entende, mas tem a mania por questões e contendas de palavras. Enfatuado, a ideia de um balão cheio de ar. Está cheio de si mesmo. É alguém que só olha para si, que só se tem a si em consideração. É alguém que quer os olhos postos em si. Está cheio de si mesmo. É alguém com esta atitude arrogante, enfatuado. Esta pessoa não permite admoestações, não permite correções, não permite reparos. Ele está cheio de si mesmo. E, infelizmente, quem se enche de si mesmo não pode ser cheio de Cristo. Se a pessoa está cheia de si mesmo, não pode ser cheio de Cristo. O falso mestre não tolera ser questionado, não admite qualquer tipo de correção, porque ele é o padrão, é o cânon da verdade e da vida como ela deve ser vivida. Mas ao mesmo tempo que ele está cheio de si mesmo, ele nada entende, como diz a palavra. Nada entende. E tem a mania de questões e contendas. É alguém que vive obcecado com coisinhas. A palavra mania é uma palavra, no grego, dá a ideia de doente. É uma obsessão compulsiva. É alguém que vive somente para notar os erros. Aqui, ali e acolá. E andar sempre a corrigir. Ele só se interessa por coisinhas que não valem a pena. E está sempre a corrigir toda a gente. E está sempre a falar com toda a gente. A dizer que não é assim, que não é assado. É alguém que vive doente. É obsessivo com certas e determinadas questões. Este é um claro contraste, irmãos, das sãs palavras de Cristo, que dão saúde. O falso mestre, ele mesmo é enfermo na sua obsessão por contendas, por discussões infrutíferas. Em terceiro lugar, vemos aqui os seus resultados. Quais são? Verso 4. Diz que por causa desta atitude arrogante, por causa desta loucura que assola a sua mente por questões infrutíferas, diz, é daí que nasce o quê? Inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim. Ou seja, qual é um dos sinais de que estamos diante de um falso mestre? É que ele semeia e espalha a divisão da igreja, não a união. Um falso mestre, ele vai andar com questões a ponto de dividir a igreja, a ponto de separar os irmãos. Ele adota o lema estratégico de Júlio César ou de Napoleão: separar para reinar. É colocar em causa a liderança estabelecida, colocar em causa o corpo como ele é e dividi-lo em pequenos grupos para que ele possa reinar sobre todos. Dividir para reinar. É o que estes homens fazem, altercações sem fim, discussões sem fim, levantar suspeitas, levantar calúnias, provocar. Irmãos, este é um falso mestre. É alguém que não une a igreja, mas divide-a. Divide-a ao ponto de a fragmentar para que ele possa reinar sobre todos. E o quarto ponto é exatamente a sua verdadeira motivação. Já vimos o seu ensino, a sua atitude, os seus resultados e a sua motivação. Qual é a motivação? Verso 5. Supõe que a piedade é fonte de lucro. Ou seja, ele olha para a igreja, para o ministério da igreja, até porventura para o ministério eclesiástico da igreja, e olha para ali como uma oportunidade de ter dinheiro, de arrecadar fundos para si. É usar a igreja para enriquecimento próprio. Irmãos, quando nós olhamos para certos movimentos ditos evangélicos,
nós ficamos chocados e pensamos que são coisas do fim do mundo, que está perto do fim. Mas não são. Homens assim, já havia no primeiro século da Igreja, já havia homens que se intrometiam na Igreja para fazer um assalto às finanças da Igreja. Na Igreja do primeiro século havia homens desses. E antes da Igreja, no povo de Israel, já havia profetas que profetizavam de acordo com o pagamento, por interesses financeiros. Sempre houve homens assim, sempre houve ratos na igreja. E ratos aqui não falo da minha família, que não se conhecem tão bem, mas falo de... Então, vamos pôr as coisas, sempre houve ratazanas na igreja. Mas irmãos, sempre haverá homens destes. Mas qual é a atitude certa do ministro do Evangelho? Olhamos para Paulo, por exemplo, para o homem que escreveu esta carta. Ele foi ensinar uma igreja em Corinto que não se permitiu a receber nada daquela igreja para que não fosse confundido com um destes homens. Ele preferiu não receber nada, receber ajuda de outra igreja mais pobre, mas não receber ali para que ninguém dissesse: olha, estás aí por interesse às finanças dessa igreja, por interesse ao dinheiro dessas pessoas. Paulo, como ele diz a certa altura, eu nunca mercadejei a palavra, nunca usei a palavra para fazer negócio. Ele nunca cobiçou prata ou ouro ou vestes, nunca cobiçou nada de ninguém. E esta é uma grande diferença. Os falsos mestres olham para a igreja e para o ministério como meio de enriquecimento. E o verdadeiro ministro serve no ministério apesar da sua pobreza. Como Pedro diz, que os presbíteros devem governar bem o rebanho de Deus por espontaneidade, não por sórdida ganância. Não por sórdida ganância, mas de boa vontade. Então, irmãos, temos aqui 4 características que nós devemos ter alerta no falso mestre. O que é que ele ensina? Primeiro, ensina a palavra ou vem com invenções? Qual é a sua atitude? Humilde? Prestável ou arrogante? Quais são os seus resultados? Ele é alguém que congrega, que une, que junta? Ou a sua presença e o seu ensino estão a provocar divisões dentro da igreja? Qual é a sua motivação? O dinheiro? O enriquecimento? Ou o benefício e a pureza e a santidade do povo de Deus? 4 características que nós devemos ter em atenção acerca do falso mestre. E Paulo, então, no versículo 6... ele diz: de facto, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Paulo diz, sim, a piedade é fonte de lucro. Mas não é um lucro financeiro. É o lucro que vem do contentamento, da satisfação. A piedade associada ao contentamento é o verdadeiro lucro. Uma vida religiosa temente ao Senhor, satisfeita com aquilo que Deus dá, é o verdadeiro lucro do homem. A alma piedosa não vê a sua alegria nas posses terrenas, mas nas riquezas espirituais. E esse é o grande lucro. E que lucro é esse? Em primeiro lugar, é sabermos que estamos em paz com Deus. Temos a certeza da nossa salvação, do perdão dos nossos pecados, a certeza de que estamos sob os cuidados de Deus, de que todas as coisas cooperam para o nosso bem, para sermos à semelhança do seu Filho Jesus Cristo. Este é o lucro que nós almejamos. O lucro da piedade com contentamento é podermos dizer, como Paulo disse: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sem estar humilhado como ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Este é o verdadeiro lucro, irmãos. É nós vivermos a nossa vida diante de Deus, satisfeitos com aquilo que Deus nos dá.
Não estar preso às coisas deste mundo. Não querermos nem necessitarmos de validar a nossa vida, de mostrarmos o nosso valor através das nossas posses, através daquilo que temos. Sabemos quem somos em Cristo Jesus. Estamos satisfeitos com isso. O grande lucro é podermos viver, como diz Hebreus, contentai-vos com as coisas que tendes. É estarmos bem com o que temos. Porquê? Porque Deus diz, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. É viver descansado e tranquilo com aquilo que se tem, porque sabemos que estamos sob os cuidados do nosso Deus. É estar descansado nas promessas do cuidado sobre a nossa vida financeira. Ele prometeu cuidar de nós. Como diz o Salmo 34, os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém os que buscam ao Senhor, bem nenhum lhes faltará. O grande lucro da piedade com contentamento é colocarmos os nossos objetivos de vida em buscar a justiça do reino de Deus, sabendo que Ele cuidará de todas as coisas. Como diz em Mateus, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O verdadeiro lucro da piedade com contentamento é nós estarmos neste mundo, termos posses deste mundo, termos riqueza deste mundo, mas não estamos cativos, presos, escravizados a ela. Sabemos que somos livres, quer tenhamos muito, quer tenhamos pouco, Deus cuida de nós, Deus cuida de mim. E este é o grande lucro, irmãos. É estar liberto da escravidão do dinheiro. Então, o que é que nós devemos aprender sobre o dinheiro? Do verso 7 ao 10, Paulo ensina-nos aqui algumas questões que nós precisamos de lembrar diariamente. A primeira delas é que devemos perceber que as riquezas deste mundo só servem para quê? Para este mundo. Não mais do que isso. Paulo diz, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. É o que é um eco daquilo que Jó disse. O que é que Jó disse? Quando perdeu os filhos, a casa, os bens, os gado, perdeu tudo. Nu, saí do ventre da minha mãe. E nu, voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, quando nós percebemos isso, há grande libertação na nossa vida. Olha, eu nasci sem nada. E eu vou sem nada. Todo o bem, toda a riqueza, todo o dinheiro que eu possa granjear neste mundo, ficará neste mundo. Não vai além disso. E às vezes nós vivemos como se fôssemos levar o dinheiro para a cova. Literalmente. Vivemos como se nunca fôssemos morrer. Nós às vezes vivemos como se nós e o nosso dinheiro fossem eternos. Na verdade, precisamos entender, este é o primeiro passo, entender que os bens deste mundo são para uso e usufruto neste mundo. Em segundo lugar, no verso 8, outra coisa que nós precisamos entender é que devemos estar contentes em qualquer circunstância. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. O texto diz-nos que o contentamento está no facto de estarmos bem com o que temos. Deus nos tem dado o suficiente para a nossa vida nesta terra e estamos bem com isso. E aqui, com que nos vestir, é uma tradução que já reduz muito, porque Paulo está a querer dizer tendo alimento e cobertura significa roupa, mas também casa, um teto, ter um sítio para nos abrigarmos. Ou seja, tendo o mínimo, o básico dos básicos, o crente vive satisfeito. Porquê? Porque a sua vida não depende do que ele tem, não depende do que ele ganha. A sua satisfação e a sua alegria não estão nessas coisas. Por isso ele está satisfeito com o mínimo dos mínimos. É isso que Paulo está a dizer. É legítimo nós desejarmos melhorar a nossa casa, mudar de carro, ter uma vida mais folgada, ter um serviço de TV melhor. Não há propriamente mal nenhum nisso. O problema é se a nossa alegria e satisfação está nisso.
nessas coisas. Se sonhamos, se eu tivesse este carro, aquele iPhone, aquele serviço de TV, esta marca de roupa, aí eu estaria bem. Quando nós começamos a pensar assim, aí é que está o nosso verdadeiro problema. Porque vemos a nossa felicidade, vemos a nossa realização nas coisas e não em Cristo. Irmãos, isto serve para o que tem menos e para o que tem mais. Isto serve para todos. Porque a ideia de depender das finanças, do dinheiro, das posses, não é um problema dos ricos. É um problema de todos. O pobre também vive na expectativa de que se tiver mais, será melhor. O pobre vive naquela ideia de que se eu conseguir um ordenado melhor, então serei mais feliz. Quem é que garante isso? Quem é que garante isso? O problema de almejar dinheiro não é um problema do rico, é um problema do rico e do pobre. É o problema daquele que vê no dinheiro, nas posses e nos bens, a sua realização e a sua felicidade. Em terceiro lugar, Paulo alerta que o desejo da riqueza é uma armadilha para o pecado. Irmãos, nós não precisamos de ir longe geograficamente, nem ir para muito longe na história. Olhemos para a realidade do nosso país e temos visto quantos casos estão na justiça por causa da corrupção. Não precisamos ir muito longe. O nosso país, em 2021, quantos casos estão em tribunal que nós conhecemos e fora aqueles que não conhecemos, de pessoas que estão abraços com a justiça por causa da corrupção. Tirando os casos mediáticos, quantos nós conhecemos que por causa do desejo de mais arruinaram as suas vidas? O desejo pela riqueza, fazer desse o objetivo da nossa vida, vai levar-nos a muitas dores, irmãos. Quando trabalhamos somente para isso, eu quero ser rico. Isso irá levar-nos a muitas dores. Sabem porquê? Porque o dinheiro é igual a Deus. Ele exige devoção total. E se nós temos como objetivo aumentar o nosso capital, aumentar os nossos rendimentos, e é esse o grande objetivo da nossa vida, vamos acabar por sacrificar relacionamentos, igreja, família e tudo mais, com o único objetivo de termos um pouco mais de dinheiro. E o dinheiro irá corromper a nossa mente, a nossa compreensão da realidade, e iremos ser levados a fazer coisas terríveis. Irmãos, por vezes tendemos a pensar naquele que quer ficar rico como aquela pessoa que se dedica ao trabalho e que faz horas e horas e que não gasta nada, que controla os seus gastos. É uma mão de vaca, né? É alguém fuinhas, é alguém que está agarrado, só quer trabalhar para fazer... Sim, esse é um tipo de escravidão. Mas e quantas pessoas se têm afogado nas raspadinhas? No Euromilhões? O que é que elas querem? Não é a mesma coisa? Ter um pouco mais de dinheiro? E aqueles que se corrompem e dão ou aceitam suborno? O que é que o traficante de droga quer? Não é ter mais dinheiro? Aqueles que roubam carros para vender desmanchados para peças, o que é que eles querem? Não é ter mais dinheiro? Aqueles que omitem informação à Segurança Social para receber apoios sociais, o que é que eles querem? Não é mais dinheiro? Aqueles que fogem aos impostos e todos esses e tantos outros, o que é que eles querem afinal? Não é simplesmente ter mais dinheiro e na ânsia de ter mais dinheiro não se corromperam a si mesmos. A ganância, o desejo de ficar rico irá levar muitos à destruição e à perdição. Irmãos, o Filho de Deus ganha o seu dinheiro com honestidade. Se tiver possibilidade de enriquecer, enriquece de forma justa, lícita e honesta. E faz bem em fazê-lo. Mas se tiver pouco, e se o pouco que tem serve para as suas despesas e vive mês a mês, ele está bem com isso também. Está contente porque descansa nos braços do Senhor Todo-Poderoso.
Não é mal nenhum adquirir riqueza. Ontem estávamos a falar desta passagem na escola dominical e a Francisca fez a pergunta para 1 milhão de euros. Significa que o crente, que o cristão piedoso, aquele que teme ao Senhor, deve ser pobre? Irmãos, esta pergunta parece muito simples, mas ela é complexa, porque a resposta a esta pergunta ou vai desembocar numa ordem mendicante, onde fazemos um voto de pobreza e vivemos somente com o necessário, ou então temos uma outra compreensão desta passagem. A pergunta que ela fez é a pergunta mais importante que podemos tirar desta passagem. Qual deve ser então a nossa relação com o dinheiro? Nós devemos e temos esse dever de, se temos a oportunidade de produzir riqueza, de adquirir riqueza, devemos fazê-lo. Não temos esse objetivo de vida. Não temos isso como a primeira coisa da nossa vida e a única coisa que vamos fazer nesta vida. Mas se há essa oportunidade, devemos fazê-lo. Em quarto lugar, o amor ao dinheiro traz todo o tipo de males. A razão para essa autodestruição vem pelo amor ao dinheiro. Não é o dinheiro em si, o dinheiro é inócuo. O dinheiro não faz bem nem mal. Uma nota de 100 euros não produz qualquer tipo de bem, nem qualquer tipo de mal. O que faz aquele dinheiro ser bom ou mau é o meu uso. É onde é o meu coração estar ali. É eu usar aquele dinheiro para subornar um polícia ou para ajudar alguém que necessita. É o uso que eu faço daquela nota de 100 euros que vai fazer a diferença. Então o problema não é o dinheiro. É o amor ao dinheiro. E esse amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não está a dizer que todo o mal que existe no mundo é por causa do dinheiro. Está a dizer, sim, que o amor ao dinheiro gera todo o tipo de males. Todo o tipo de tragédias. Uma das grandes causas de divórcio é sobre questões financeiras. Filhos separam-se, irmãos separam-se por causa de discussões de heranças. Amizades longas ficam destruídas quando um empresta o dinheiro ao outro. Até se costuma dizer, se queres perder um amigo, empresta-lhe dinheiro, não é? Porque muitas vezes, por causa do dinheiro, grandes amizades ficam totalmente destruídas. Diariamente, pessoas movidas pelo amor ao dinheiro são participantes de incontáveis fraudes, falsidades, perjúrios, imposturas, extorsões, crueldades, corrupção judicial, contendas, ódio, envenenamentos, homicidas e toda a sorte de crimes por amor ao dinheiro. Irmãos, devo clarear o assunto dizendo que aquilo que está a ser dito aqui não é que o dinheiro é em si mau. É o coração do homem que é mau. É o coração do homem que é avarento, ganancioso e movido por esse pecado que nele habita. Ele se corrompe a ponto de abandonar a fé e atormentar-se com muitas dores. Então a pergunta aqui é, qual é a minha relação com o dinheiro? Qual é a minha relação com as minhas finanças? Irmãos, o cristão não tem que viver na pobreza. O cristão não tem que ser um mendicante, um mendigo, alguém que vive no limiar da pobreza. Esse não é o ensino bíblico. Não é por ser pobre que se é mais espiritual. Como João Calvino dizia, não há uma ligação entre a espiritualidade e a riqueza. Não vemos isso na Escritura. Não vemos alguém que ser pobre, ser mais abençoado, mais espiritual, e alguém rico, menos espiritual. Muito pelo contrário. Homens como Abraão era rico, Davi era rico, Salomão era rico, Jó era rico e tantos outros, e que Deus usou de uma forma extraordinária para a sua obra. Não há um paralelo entre riqueza e espiritualidade. O que não pode acontecer é essas coisas tomarem conta da nossa vida. O que não pode acontecer é nós querermos validar a nossa vida, achar sentido na nossa vida com base naquilo que nós temos. Isso é que não pode acontecer. Irmãos, o sociólogo Max Weber fez uma crítica duríssima ao protestantismo. Acusou o protestantismo de ser o berço do capitalismo. E o capitalismo desenfreado.
E esta é uma crítica injusta, porque aquilo que a doutrina bíblica ensina, aquilo que a Igreja protestante ensina, é que nós devemos ser criadores de riqueza. Se temos essa capacidade dada por Deus, se temos essa oportunidade que Deus nos dá de criar riqueza, devemos fazê-lo. A questão depois é, o que é que nós fazemos com essa riqueza? É para uso e fruto nosso? É para esbanjarmos nas nossas coisas? Ou é para sermos um canal de bênção para os outros também? Essa é que é a grande diferença. Não é questão de ganhar ou não ganhar dinheiro. Se temos a oportunidade de ganhar, devemos ganhar. A questão é como é que nós depois o administramos. Glorificamos a Deus na modo como administramos o nosso dinheiro? Então como é que nós devemos usar o nosso dinheiro para a glória de Deus? Trabalhando, enriquecendo de forma justa, de forma honesta, administrando bem os nossos gastos. Sim, essa é uma forma de glorificar a Deus. Não esbanjar o nosso dinheiro, fazendo uso da nossa massa cinzenta que temos cá dentro, para fazer contas, para perceber como posso administrar da melhor maneira o meu dinheiro. E se Deus me concede então a possibilidade de ter mais do que preciso, de ganhar mais do que aquilo que eu preciso para os meus gastos, então que eu tenha essa oportunidade, que eu use essa oportunidade e que eu seja um canal de bênção para os outros, com os recursos que Deus me dá. John Wesley, ele tinha uma máxima espantosa, que faríamos bem em observá-la. Ele diz assim, ganha o máximo que puderes, poupa o máximo que puderes e doa o máximo que puderes. A política ou a filosofia de vida dele, filosofia financeira de vida de John Wesley, era assim. Imaginemos que ele ganhava 500 euros e tinha de despesas 400. Sobravam-lhe 100 euros. Né? E com aqueles 100 euros ele poupava e ajudava outros. Se ele tivesse uma oportunidade de aumentar os seus rendimentos para 1000 euros, já lhe sobravam quanto? 600. O que é que nós faríamos? Ok, já posso subscrever a Netflix, já posso comprar mais um telemóvel, já posso fazer isto, aquilo e aquilo outro. Para John Wesley não seria assim. Seria, ok, eu agora tenho 600 euros, posso poupar mais e posso doar mais. E continua com o mesmo estilo de vida dos 400 euros. Esta é uma forma de glorificarmos a Deus com o nosso dinheiro. Não é usarmos para nós mesmos. Nós vivemos bem com o que temos, mas se aumentamos o nosso rendimento, o nosso capital, vamos usá-lo para a bênção de outros. E não significa darmos tudo aquilo que temos. É dar o mais que podes, simplesmente. Então, irmãos, que possamos possuir o dinheiro sem que ele nos possua a nós. Que possamos usar o dinheiro sem que sejamos usados por ele. Se tu lidas com a avareza, com a ganância, com o desejo de mais e mais, deixa-me dizer-te, Cristo pode libertar-te desse desejo. Cristo pode dar-te a satisfação da tua alma, a ponto de tu estares bem, tenhas muito ou tenhas pouco. Se vives com medo de perder o que tens, Cristo pode dar-te a segurança que precisas. Muitas vezes a gente sabe que vai ter despesas no futuro, despesas de saúde, e vivemos naquela loucura, não estou a dizer no bom senso de poupar, na loucura de amealhar para um dia mais tarde. Mas quando nós somos de Cristo, nós descansamos e sabemos que Ele cuida de nós dia após dia. Cristo dá-te essa segurança. Cristo dá-te esse conforto. De saber, não tenho agora aquilo que vou precisar mais à frente, mas o Senhor sabe todas as coisas. Se vives pensando que só serás feliz se tiveres mais isto ou aquilo, deixa-me dizer-te que Cristo, e só Cristo, satisfará a tua alma plenamente. Não o teu dinheiro. Quando tiveres mais, quando conquistares aquilo que querias, vais descobrir que também ali ainda não és feliz.
porque só Cristo satisfará plenamente a tua alma. Se estás a passar por algum momento de ansiedade ou depressão por causa de uma crise financeira, de desemprego, um gasto que tiveste e que te levou as finanças todas, Cristo pode trazer alívio e descanso à tua alma, mesmo em momentos de crise. Mesmo em momentos de crise. Então, irmãos, que o uso do nosso dinheiro seja para a glória de Deus e para a bênção de outros. Esta é a grande bênção dos filhos de Deus, é usarmos os recursos deste mundo, mas com a liberdade e a liberalidade que temos em Cristo. Não estamos presos a estes recursos e a nossa alegria, a nossa estabilidade emocional, a nossa felicidade não depende do que temos, mas de termos Cristo na nossa vida. Esta é a grande bênção dos filhos de Deus. Irmãos, que possamos honrar a Deus com as nossas finanças, com a maneira como ganhamos, administramos e gastamos o nosso dinheiro. Esta é uma área sensível, mas que a Bíblia ensina sobre isso. Aprender que o dinheiro não é tudo, que o dinheiro não diz quem eu sou na verdade, que o dinheiro não me valida a minha vida, mas de que o dinheiro é um recurso bom, sendo bem usado para a glória de Deus e para a bênção dos outros. Que o Senhor nos abençoe.